Guilherme Boulos e a esposa dele. Está na nossa página aqui do UOL, uma reportagem dizendo que a mulher de Guilherme Boulos, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, descumpriu regras numa compra de um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Quem vai contar essa história pra gente, na verdade, é a repórter que assina essa reportagem do All Prime, a Adriana Ferraz, que já está conosco ao vivo aqui no nosso All News para trazer mais detalhes a respeito dessa reportagem. Olá, Adriana. Bom dia, seja Olá, bem-vinda aqui ao nosso programa. olá, bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Vamos lá, qual é a notícia em si aí? O que teve de irregularidade que foi verificada na apuração nessa compra de imóvel da mulher de Guilherme Boulos? Olha só, toda moradia social, né, uma habitação financiada pelo governo federal, pelo governo estadual, para moradia, ele tem uso exclusivo para moradia. O que a gente apurou nessa matéria é que a Natália Zermeta, que é a mulher de Guilherme Boulos, o deputado e candidato aqui em São Paulo, ela adquiriu um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, é esse prédio que a gente está vendo aí em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, um condomínio que foi finalizado em 2014, 2015, só que ela, diferentemente do que as regras prevêem, ela nunca morou neste imóvel. Então, essa é a primeira regra quebrada. Qualquer habitação com subsídio do governo, né, as prestações são muito baixas. Natália pagou R$ 35 por esse apartamento, 120 parcelas fixas de R$ 35. E justamente esse valor pequeno para atender quem mais precisa, né? Quem não tem moradia e por isso recebe esse apoio do governo exclusivamente para morar. Não é possível alugar, não é possível vender e nem ceder, como foi o caso, Fabiola, que Natália nos contou, que cedeu para outra pessoa nesse período, porque ela já tinha com quem morar, já tinha um local para morar, que inclusive é a casa que eles moram até hoje ali no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Olha, É, é muito interessante a reportagem, porque é, há um descumprimento eloquente de regras, como você realçou, né? Não se pode comprar uma casa com subsídio destinada a pessoas de baixíssima renda e depois ceder o imóvel, alugar. E fica a impressão de que estamos falando de um negócio de 2015, portanto, já lá se vão 9 anos. E fica a impressão de que a Natália Zermeta, ela tenta fazer crer que durante todo esse período se esforça para fazer uma benemerência, ceder o imóvel a uma outra pessoa, esta sim, necessitada, esta sim, uma sem teto, né? É convincente esse argumento? Ou em algum momento ela percebeu que aquilo seria muito constrangedor e aí construiu este argumento? E agora, na hora da campanha, aparece esse argumento que parece meio inverossímil, né? Lá de 2015, será que ela está há 9 anos tentando praticar esta benemerência? E não teria sido o caso lá na origem de já colocar na fila esta pessoa que de fato necessita? Você se convenceu de que tem coisa esquisita, que tem angu nesse caroço? Ou Olha só, caroço nesse angu. tem uma quebra de regra dupla aí, Josias, porque ela tinha direito, como qualquer outro beneficiário naquela época, de transferir o imóvel. Mas a Caixa tinha regras para isso, né? Você poderia, olha, eu comprei o imóvel, no caso dela, foi em 2013 que ela assinou o financiamento, e a Caixa deu a ela, como a qualquer outro comprador ali, um prazo de quase 2 anos. Ela podia transferir esse imóvel até setembro de 2015. E nós apuramos e confirmamos com ele que nesse período isso não foi feito, ela não seguiu mais essa regra que era o prazo previsto para a transferência. Após esse período, 2015, realmente ela não poderia mais transferir, porque a própria Caixa determina que depois desse prazo, só com um apartamento quitado. E o apartamento foi quitado só no ano passado. Então, quer dizer, ela deixou passar. Em primeiro lugar, ela assinou o financiamento em 2013, já tendo onde morar. Começa aí, né? Acho que ela já percebeu que tinha onde morar, não precisava do apartamento, poderia já não ter firmado esse compromisso. Ela firmou. Depois, ela perdeu esse prazo de transferência em 2015, e aí sim ela seguiu o prazo final de quitação do imóvel, quitou o imóvel, a gente até foi atrás desse documento, e depois de quitado o imóvel, ela faz uma doação formal
E em escritura, a gente tem a matrícula também, essa doação em junho deste ano, para essa mulher que, segundo a assessoria de Guilherme Boulos, morou lá desde o início. Então, ela descumpriu duas regras. A primeira, de comprar um apartamento que não é para moradia da sua família, e a segunda, de não transferir no prazo determinado pela Caixa. E o que ela argumenta para a gente é que ela tentou fazer essa transferência em 2017, ou seja, 2 anos depois do prazo. E assim, fica difícil da gente, não é questão de acreditar ou não, ela deveria saber das regras, porque a Natália Zermeta, além de compradora, gente, ela era responsável financeira pela associação do MTST, que fez o financiamento com a Caixa. Ela estava nas duas pontas, ela era compradora de um lado e responsável financeira pelo projeto do outro. Não é possível que ela não soubesse das regras, Josias, ela deveria saber, né? Ela assina pela entidade. Adriana, obrigada pela participação aqui. Para quem quiser a reportagem completa, com todos os dados e a apuração da Adriana, já está na nossa página do UOL, está entre as mais lidas nessa manhã de quinta-feira. Até uma próxima, Adriana. Obrigada, tchau, 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 gente. tchau. Vamos lá, Sakamoto, a gente está até acompanhando, claro que tem um impacto político disso, né? Uma notícia como essa. Guilherme Boulos tem um histórico de luta por moradia popular, e aí vem o caso aí da mulher dele ter conseguido entrar no programa e, né, pegar esse imóvel, doar, eles até utilizam isso. Você vê algum impacto político disso para Boulos? É algo que pode ser considerado irregular? Isso pode prejudicar a campanha de Boulos? Vê algum tipo de irregularidade por parte da advogada, da esposa de Boulos a fazer isso? Então, Fabiola, acho que começando falando, é claro que toda matéria que trata de personagens públicos são de interesse público, precisa ser dada, né? Eu acho que é importante o trabalho jornalístico nesse sentido. Agora, eu acho só que tipo tem que ponderar, na verdade, o tamanho da história, até porque, né, pelo que eu entendi, eu li a matéria agora de manhã, né? Primeiro, tem esse prazo da Caixa Econômica Federal de 2015 até 2024 que a pessoa tem que terminar de quitar a residência para poder obter uma transferência. Antes disso, pelo que também entendi da própria matéria, né, você tinha a família num imóvel que era alugado, tentando conseguir o seu imóvel definitivo e que esperando a entrega das chaves para conseguir para conseguir mudar. Só que aí eu também, no momento da entrega das chaves, pelo que eu entendi pela essa sequência de tempo, no momento de entrega de chaves, já não era mais possível, né? No momento da assinatura do contrato, sim, mas no momento de entrega de chaves já não era mais possível fazer essa transferência, tendo que esperar o fim do financiamento e daí a transferência. Eu acho que o que a gente deveria aproveitar essa discussão para fazer é fazer um debate a respeito das regras do Minha Casa Minha Vida de uma maneira geral, com relação à transferência, com relação a inquilino, com relação a locatário, porque o processo, na verdade, também se mostra por demais engessado. É claro que se pode, tipo, eu acho que é super saudável que fazer questionamentos, né? Tanto a companheira do Guilherme Boulos quanto o Guilherme Boulos, dada a presença deles no movimento de sem-teto, né? Tudo isso mais, e do trabalho que eles têm, inclusive o próprio empreendimento, né? Foi uma conquista do movimento, né? Da associação do movimento. Agora, eu só acho que, na verdade, o que está constatado aqui são irregularidades, mas não são nada criminoso, não parece nada intencional com o sentido de fazer cascalho, de fazer dinheiro, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, o que a gente vê no Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que tem a irregularidade, precisa ser dada, precisa ser questionada por conta da presença dos dois no MTST, né? Precisa ser discutido, inclusive, regras da Caixa. Eu acho que não faz sentido nenhum que durante todo o processo de financiamento a Caixa impeça que essa transferência de imóvel, transferência da dívida para outra pessoa, e aí a Caixa mesmo pode indicar, ou o movimento pode indicar de acordo com as regras para ocupação daquele imóvel, mas não faz sentido uma regra como essa, né? Acaba gerando uma situação que só agora houve essa transferência, né? Agora, eu só acho que não é uma situação que se compare, porque precisa tomar cuidado também, e aí eu acho que eu já falei disso numa matéria sobre o Nunes, então eu não posso se acusar, Sakamoto é de esquerda. Não, não é isso. Eu falei a mesma coisa, eu defendi o Nunes aqui para uma